Primeiramente, com o PM2, ok? Nós vamos falar sobre Prince 2, mas eu vou falar também sobre PM2 para vocês. É uma outra novidade aí, pelo menos quando a gente fala de mercado brasileiro, né? Porque essa metodologia PM2, ela está disponível, ela está sendo desenvolvida, né, já há algum tempo na Europa, mais especificamente para o mercado comum europeu. Então a gente olha aqui que já está na versão 3.1, então já está num bom nível de avanço, né? Infelizmente o livro só está disponível na língua inglesa, mas quem dominar aí ou quiser traduzir, porque o livro é aberto, você não precisa pagar nada para fazer o download desse livro da metodologia PM2. E conforme o professor comentou, né, o que é uma metodologia? Uma metodologia, ela te dá uma sequência, ela te dá uma orientação, ela te dá a receita de bolo. Então, eu gosto muito de usar este exemplo aqui. O que você precisa como boas práticas para poder fazer um bolo? Você precisa ter bons ingredientes. Ingredientes de primeira, ingredientes de boa qualidade, né? Você precisa ter todos os equipamentos à mão, fácil para você pegar, né? A forma, a batedeira, aquelas coisas, ou seja, já tudo ali numa bancada organizado para facilitar. Além dos ingredientes de boa qualidade, você tem que ter eles ali disponíveis também numa bancada organizada. Tudo isso é o quê? É um conjunto de boas práticas. Agora eu te pergunto, se você pegar todas essas boas práticas, considerando elas, né, que você está aplicando todas essas boas práticas, pegar tudo aquilo, juntar tudo e colocar no forno, vai sair um bolo? Não, não vai sair um bolo. Pode até ser que saia um bolo, mas com uma qualidade extremamente duvidosa, né? E o que fala a metodologia? Pegue 2 xícaras de farinha, adicione 3 ovos, bata por 30 segundos, adicione 2 colheres de açúcar, adicione uma pitada de sal, adicione uma colherzinha de pitadinha de fermento, bata mais um pouquinho, adicione uma xícara de leite, bata mais um pouquinho e leve ao forno por 15 minutos. Então, essa é a metodologia. A metodologia te dá o sequenciamento da coisa, te dá o passo a passo da coisa, te dá o encadeamento da coisa, tá? E eu, por exemplo, eu só conheço 2 metodologias quando a gente fala de gerenciamento de projetos, que é esse aqui, o PM2, que eu estou trazendo para vocês. Pouquíssimas pessoas no Brasil ouviu falar, tá? E o Prince 2. Então, vou mostrar brevemente o que tem no PM2 e brevemente o que tem no Prince 2, nas 2 metodologias, tá? E claro, aí você, com o que você achar mais interessante, se aprofundar ou se aprofundar nas 2, porque eu costumo dizer o seguinte, você precisa encher a sua caixinha de ferramenta. Imagina uma caixinha de ferramenta com serrote, alicate, furadeira. Como é que você aprendeu a usar essas coisas? Você aprendeu a usar essas coisas observando o seu pai, observando sua mãe, que às vezes sua mãe também mexia com isso. Na escola, você ganhava caixinhas de ferramentas de brinquedo. Eu já dei, até para o meu filho, inclusive, tinha um pequeno serrote, um pequeno alicate. E aí eu brincava com ele, não filho, assim, não é assim que você faz. Você não usa o alicate para martelar, você usa o martelo para martelar. Então, tudo isso é conhecimento que você vai adquirindo e vai colocando na sua caixinha de ferramenta. E na nossa vida é a mesma coisa. No gerenciamento de projeto também, você tem que encher a sua caixinha de ferramenta para saber a melhor ferramenta a usar quando você precisar. E outra coisa também, o jeitinho brasileiro, que é tão famoso e muito bem visto lá fora em muitos países. O jeitinho brasileiro também está relacionado a isso. Você conhecer diversas ferramentas, como usar essas diversas ferramentas, mas você saber, por conta desse conhecimento também, como fazer adaptações, como fazer customizações. Aqui não dá para usar um martelo, mas
se eu pegar essa ferramenta com mais essa ferramenta, eu consigo fazer aquilo que eu necessito, aquilo que eu quero. Então, é interessante você se aprofundar no que tem por aí, né, disponível, para ir sempre enchendo a sua caixinha de ferramenta, porque tem um detalhe muito importante. A gente nunca sabe quando vai precisar. Então, se você já se prepara com antecedência, você vai ter um diferencial muito grande em relação às demais pessoas. Né? Então, aqui ele fala que existe um centro de excelência que está focado no desenvolvimento, né? Com um propósito ali de desenvolver o mercado comum europeu, as empresas da Europa que pertencem ao mercado comum europeu e também os citizens, né? A população em geral, porque gerenciar projeto não é só projeto da empresa, você tem projetos pessoais. Ah, eu vou fazer uma viagem de férias, é um projeto. Você pode usar o conhecimento do gerenciamento de projetos para organizar a sua viagem, né? O seu projeto pessoal. Então, esse é o grande objetivo. E ele é chamado de open source, porque ele está aberto, né? Então, você não precisa pagar nada, né? Essas publicações são abertas exatamente porque a ideia dessa organização é promover esse conhecimento para melhorar o sucesso dos projetos das organizações e das pessoas, obviamente. E olha só que legal. Se você tem o objetivo, por exemplo, de trabalhar na Europa, Portugal, Itália, Espanha, se você tiver o conhecimento do PM2, vai ser um ponto positivo grande para você. Inclusive na questão da empregabilidade. Quanto mais você consegue preencher requisitos, a sua taxa de empregabilidade é maior, né? Aqui tem o site, né, que a gente pode baixar essas publicações, tá aqui, ó. Esse aqui é o site onde você pode ir lá e baixar o livro, tá? Então https://europa.eu/exclamação GB8 7FF, enfim. Aí depois você pode dar um print aí e baixar. Como ele está aberto, facilmente você consegue pegar isso aqui, jogar num translator e traduzir. É bem legal a metodologia, até porque ela une um pouquinho, puxando o ganchinho do híbrido que o nosso colega acabou de falar agora há pouco, professor, né? Ela une um pouco do PMBOK, une um pouco do Prince 2 e põe, obviamente, o seu próprio tempero, ok? Então ele começa aqui nos capítulos iniciais o que é definindo o que é projeto, definindo o que é saída, resultados e o que são os benefícios, que esse aqui está 100% alinhado ao Prince 2, inclusive. Ele fala os porquês de ter um gerenciamento de projetos, fala das documentações de projeto, fala do suporte do projeto, uma equipe, um escritório de suporte ao projeto, enfim, né? Que mais que ele vai falando aqui pra gente? Ok. Ele fala aqui do gerenciamento de portfólio, o que é o gerenciamento de portfólio, as características do gerenciamento de portfólio, né? Ele fala da diferença entre projetos e operações, muitos dos conceitos, inclusive, que vocês já dominam, né? Fala da estrutura organizacional, enfim. O mais interessante vai começar aqui na página, se eu não me engano, é 38. Se eu não anotei errado, tá aqui. Ele trabalha com fases, né? É isso mesmo, página 38. Então ele trabalha com fases, ele vai falar da fase de iniciação, ele traz algumas atividades para você usar na fase de iniciação. Então isso é muito interessante porque ele não fica só naquela ideia macro da fase de iniciação, ele decompõe ela em atividades e já vai falando também qual que é o resultado dessas tarefas, dessas atividades. Como aqui, por exemplo,
tem uma solicitação inicial do projeto, aqui tem o business case, aqui tem o termo de abertura do projeto. Termo de abertura do projeto não existe no Prince 2, mas o termo de abertura do projeto existe no PMBOK. É o que eu comentei, né? Ele faz um mix ali do que há de bom no PMBOK, do que há de bom no Prince 2 e coloca o seu tempero. E ele mostra exatamente em qual fase que a gente está agora, olhando um grande ciclo de vida do projeto. Então ele está destacando, olha, agora você está na fase de iniciação, você tem que ter aí uma solicitação inicial, você tem que ter um business case, um termo de abertura e os logs, os registros do projeto. E note que quando ele termina essas atividades da fase de iniciação, ele tem aqui, olha, estou pronto para ir para o planejamento, ou seja, estou pronto para seguir para a etapa seguinte. Ele fala das reuniões iniciais, fala da solicitação inicial do projeto, quem é que vai participar dessa reunião, a descrição dessas pessoas. E olha só que interessante, ele traz um pouquinho do mundo ágil, inclusive. Olha quem ele está trazendo aqui. PO, né? Project Owner, Solution Provider. Então ele vai misturando um pouquinho. Tem lá algumas figurinhas do mundo Agile que você pode colocar, né? Aqui, desculpe, aqui é o Project Owner, não é o Product Owner. E aqui ele fala como que vai derivando um documento para outro. Então ele está dando a sequência da coisa. Ele mostra que a solicitação inicial vai gerar informação para o business case, o business case vai gerar informação para o project charter, e esse conjuntinho de informação que está aqui vai ser utilizada lá no planejamento. Então note que ele está te dando o encadeamento das coisas, inclusive o encadeamento dos documentos, ok? Com uma nota muito importante, a documentação não necessariamente é uma documentação formal, rigorosa. Quem impõe a formalidade e quem impõe o rigor é a sua empresa que está implementando. Então, se a sua empresa sofre auditorias, tem ações e bolsas de valores, enfim, aí a sua empresa necessita de um nível de rigor maior, um nível de formalismo maior. Agora, se a sua empresa é uma empresa menor, que tem pequenos clientes, que não, os clientes propriamente dito não estão oferecendo exigências, essa documentação não precisa ser uma documentação extremamente rigorosa. Tá? Pode ser flip chart, pode ser trabalhar com post-it, o jeito que a equipe se sentir mais confortável. Isso é muito interessante e importante. Miro. O pessoal hoje está acostumado a fazer muita coisa no Miro, né? Com relação à documentação de projeto. Também, Miro, Trello, né? Qualquer ferramenta eletrônica, né? Pode ser factível. É claro que a gente tem que falar isso porque é muito comum as pessoas associarem projeto tradicional com documentação, com formalismo, com rigor. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Projeto tradicional significa que primeiro você vai fazer um bom planejamento para depois você ir para a execução. Note que nessas duas grandes etapas eu nem falei em documento, né? E nem aprovação. Outro item legal que tem aqui no nosso amiguinho, PM2, é a matriz RACE dessas atividades. Então, quem é que vai fazer, quem é que vai participar, quem é que vai ser informado. Então, ele já dá uma estrutura organizacional da equipe, nessa figura 5.4, e nessa figura de organização da equipe, ele já está dando uma pincelada em questões de governança do projeto, associando, obviamente, isso com a matriz RACE. E ele está falando ainda que, olha, tem um template, sim ou não? O que é template? Template é um modelinho de documento. Então, o que ele está falando aqui nessas informações? Como resultado dessa atividade inicial aqui que ele está mostrando, você vai ter como resultado uma solicitação inicial de projeto e tem um template disponível, tem um modelinho de documento disponível.
coisa que a gente não vê, por exemplo, no PMBOK. Agora a gente até acha, mas não que seja fornecido necessariamente, enfim. As metodologias elas fornecem, as metodologias elas atribuem um modelinho de documento. Essa é uma outra diferença geralmente existente. Aí ele começa a falar do business case, quais são as pessoas envolvidas para criar esse documento. Guidelines, olha só que legal. Ele está dando orientações específicas para você fazer um documento de business case. Então ele fala qual documento vai ser útil para criar um business case, orientações específicas para você criar um business case, e olha a receitinha de bolo aqui, passo a passo. Primeiro você faz o item 1, não esqueça desses bullets, faça o item 2, faça o item 3, ou seja, ele está pegando na mão do gerente do projeto para que no final você tenha um business case concluído. Para fazer o business case também tem uma matriz RACI, tem uma organização de equipe, ele está falando em quais etapas esse documento vai ser criado, vai ser trabalhado, vai ser usado, e está falando, olha, como resultado existe o business case. Tem um template, tem um documento, tem um tick. Significa que, opa, temos um modelinho de documento também para a gente preencher. Que, de novo, pode ser no Trello, pode ser numa ferramenta eletrônica qualquer, pode ser num post-it, num flipchart, do jeito que a gente quiser. E assim ele vai indo, até a gente concluir quem? A fase de iniciação, que é exatamente a fase que a gente está agora, de acordo com aqui na página 36, a gente continuando aqui na fase de iniciação do nosso projeto, ok? Então você perceba aí que ele dá um nível de detalhamento bem interessante, né, para ajudar o gerente do projeto a seguir em frente e sair do outro lado do túnel, sair do outro lado da ponte. Aí ele fala, olha, para criar o Project Charter, que é o termo de abertura do projeto, é o TAP, lá na fase de iniciação. Então ele está falando quem são as pessoas que vão participar, minimamente, tá? Minimamente essas pessoas têm que participar. Ele está falando quais são as entradas para você fazer um termo de abertura, está dando orientações para você fazer um termo de abertura e está te dando passo a passo para você fazer o termo de abertura. Papéis e responsabilidades, a organização e onde esse termo de abertura vai ser trabalhado, usado, consultado lá para frente. E finalizando ali, já que é o termo de abertura, tem um modelinho? Sim, tem um tiquezinho. Então significa que tem um modelinho que mais para frente a gente pode usar, abrir, né, esse modelinho. E aí ele está falando, olha, como Phase Gate Review, ou seja, revisão de fim de etapa, ele está falando, vamos ver se eu estou pronto para ir para o planejamento, porque uma coisa é a iniciação, depois você vai para o planejamento e outra, depois você vai para a execução. Hernando, deixa eu dizer uma coisa para você. Explique para a turma aí qual que é exatamente esse conceito de Gate Review, porque ele não é tão abordado nas melhores práticas do PMI, né? Mas para mim é um dos principais artifícios, né? Uma das principais ferramentas do Prince2. Eu acho que esse conceito de Gate Review é muito útil para a gente, principalmente quando a gente trabalha com a necessidade de manter esse processo cíclico, de estar planejando um pouquinho a cada fase. Sim. O Gate Review nada mais é que um momento que você vai definir, ou diversos momentos, né, ao longo do tempo, que você vai definir para fazer uma parada. Você para, faz uma revisão daquilo que já aconteceu, vê se as coisas que você queria fazer foram feitas, vê se o nível de qualidade foi alcançado, se está todo mundo satisfeito antes de seguir em frente. Busca por novos riscos, busca por erros. É exatamente fazer uma revisão para responder se você está preparado para seguir em frente. Quanto mais gate reviews você definir no seu projeto, melhor vai ser, porque você vai ter pontos onde você dá aquela respirada, faz aquela revisão no projeto e sente... A ideia é você e a equipe, né, as pessoas envolvidas, se sentirem confortáveis de que você pode seguir em frente, né, de que não está levando um erro
um problema lá para frente. Essa é a grande ideia, né? Não levar problemas, não levar erros lá para frente, ok? É aquela decisão gol no gol, só que feita de maneira estruturada. Isso, é um gol Olha, no gol feito de uma forma estruturada, perfeito. Ok? Então, aí ele chega para a fase de planejamento. Aí ele, na fase de planejamento, ele fala para a gente quais são as etapas, ou seja, quais são as atividades que precisam acontecer. Ele fala também de alguns documentos que precisam ser criados, ou bom seria se fossem criados, né? Ou seja, ele chama aqui de artefatos, dá a descrição também dos artefatos. Aí ele descreve em que grande momento que a gente está do nosso projeto, agora estou no planejamento, né? E aí ele vai abrindo, da mesma forma que ele fez para a fase de iniciação, ele vai fazer para a fase de planejamento, para todas as atividades que estão aqui, ou macro atividades que estão aqui, ele vai seguir exatamente na mesma linha. Ou seja, quem são os participantes para essa atividade? A primeira atividade, ó, uma reunião de kickoff, do planejamento para a gente dar o start do planejamento, o pontapé inicial para o planejamento. Então, quais são os participantes, quais são os documentos importantes de entrada para a gente fazer essa reunião, preparação antes da reunião, então faça isso aqui antes dessa reunião. Durante essa reunião tem 13 coisinhas para a gente poder fazer, são 13 orientações, né? E depois da reunião, mais 2 orientações que ele passou aqui. Aqui já traz uma organização com papéis e responsabilidades e está falando também se tem um modelinho do documento. Ele mostra para a gente até modelo de documento de agenda, ou as chamadas Minutes of Meetings. Minutes of Meetings são atas de reuniões, né? Então tem até aqui um modelinho para ata de reunião, ok? E assim vai indo, tá, pessoal? Ele é bem intuitivo, diria assim, tá? Não tem nada assim de extremamente complicado, e ele é bastante intuitivo, e esse que é legal, além dele dar essas orientações pontuais, né, dar o sequenciamento, ele traz também esses passos, essas dicas, que vai enriquecer muito o trabalho e aumentar o nível de qualidade do trabalho naquele momento, para aquela atividade, enfim, e vai aumentar com certeza a chance de sucesso da sua iniciativa de projeto, ok? Bom, é sempre nessa estrutura, então você percebe que é uma estrutura simples de você compreender. Os documentos, lá no final ele apresenta os documentos e vai indo assim até chegar no encerramento do projeto, ok? Então esse aqui, ó, chegando aqui na fase de execução, quais são as grandes atividades da fase de execução, resultados esperados ou documentos, enfim, falando da reunião inicial antes da execução, até chegar no nosso amiguinho encerramento do projeto, que é a grande etapa, a etapa 8 aqui, tá? Então é uma metodologia que vale bastante a pena você conhecer, você detalhar, ok? Entra lá no site, naquele link que eu mostrei, faz o download, baixa o arquivo, estuda o livro, estuda a metodologia, faz a tradução, vai ser vai ser bastante enriquecedor aí para cada um de vocês, ok? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida aí? Ô, Hernani, o PMBOK2 também tem programa de certificação, né? Eu vi que tinha, quando eu olhei a primeira vez, eu vi que tinha. Eu não sei se ela continua existindo, tá? Eu realmente eu baixei essa semana essa nova versão, que é a versão 3, e eu não vi, assim, não busquei essa informação para ver como que estava as questões da certificação. Mas certamente tem, até para facilitar essa questão das pessoas saírem do emprego, sei lá, na Alemanha e irem para um emprego em Portugal, por exemplo, entendeu? A questão da empregabilidade.
Pessoal, eu deixei o link aqui do portal do PM2, tá? Para quem tiver curiosidade depois. Tem mesmo um programa, tem vários tipos de certificação, na verdade, é definido por nível básico, avançado e tal, tá? Então, depois, quem tiver curiosidade em entender essa metodologia de gestão de projetos, lembrando, aqui no caso, o PM2 é realmente uma metodologia, é um pacotinho fechado que você pega e tenta implantar no seu contexto, tá? Depois dá uma olhada. Agora a cereja do bolo, uma das minhas metodologias preferidas, Prince2. E esse aqui é o Prince 2. O Prince 2 ele vem de essa sigla, né? Ele vem de projetos em ambientes controlados. O 2 antigamente representava a versão, hoje já não representa mais. O 2 acabou virando uma marca, né? Ele está na versão 6. E ele vem ali da década de 70, a evolução dele vem da década de 70, para chegarmos hoje na versão 6 que foi lançada em 2017. Eu sei que o pessoal está trabalhando lá para coletar informações, feedbacks, etc., para uma nova versão, mas eu não sei exatamente qual que é a programação, porque a reunião que vai acontecer de feedback, se eu não me engano, vai ser... que eu vou participar, na verdade, vai ser no final do mês. Então, ainda não tenho informação dessa programação, da evolução, da mudança. A mudança anterior, que era a versão 5, aconteceu em 2009. De 2009 para 2017, não houve grandes modificações. Houve a mudança da versão, sim, claro, mas não houve grandes modificações. No meu entender, não houve grandes modificações porque não tinha necessidade realmente. Eu fico até curioso para saber o que eles pensam e planejam para a próxima versão, para a versão 7. Porque ele realmente já está bem estruturado, já está bem organizado, enfim. É claro que sempre existe aprendizado, né? Que eu que não consegui ainda identificar e absorver esses pontos de melhoria. Bom, Hernani, ainda é a metodologia mais difundida na Europa? sim, ainda é. E falando como metodologia do mundo, inclusive, né? Porque... Em termos de metodologia, né, lembrando que as boas práticas do PMI não são metodologia, é um conjunto de práticas que você pode optar como utilizar. Realmente, o Prince2 é a maior metodologia de gestão de projetos do mundo. E no Agile também não é metodologia, né? O Agile é framework, né? O Agile é um modo de pensar, vamos dizer assim. O Agile é um universo e dentro desse universo você tem diversos frameworks, onde o Scrum é um framework, é um modelo. Sempre que a gente fala de framework, a gente está falando de modelo. Tá? E qual que é a diferença de metodologia, boas práticas e modelo? Boa pergunta. O modelo é só uma casquinha, é como se fosse a casca do ovo, tá? Não tem mais nada ali. O que a gente vê por aí no Scrum, ou o que a gente vê por aí no Safe, ou o que a gente vê por aí no XP, são coisas que foram desenvolvidas além, mas no Scrum Core, né, raiz, a gente não tem nada. O guia do Scrum, por exemplo, tem 20 páginas, né? Então ele é só uma casquinha. O livro do Prince 2 você consegue visualizar aqui, tem 360 páginas. O PM2, 147 páginas. Então se a gente comparar com um guide, né, que é o Scrum Guide de 20 páginas realmente não é nada. Né? O Prince ele começa com os princípios. Né? Então ele é... Hernani, você está compartilhando o PDF do Prince aí? Sim. Está o PM2 ainda. Ah, tá o PM2. Então deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim. Agora está aparecendo o Prince 2 para vocês. O Prince 2 ele é orientado por princípios. Esses princípios são nada mais, nada menos do que conhecimento prévio. Conhecimento de projetos que funcionaram no passado e também de projetos que não funcionaram no passado. Então, isso representa, né, para a gente
um grande aprendizado que vai ampliar a chance de sucesso do nosso projeto, obviamente. E eles precisam sempre existir, sempre estar ativos em todo e qualquer projeto. Isso significa que ele é universal, ou seja, ele serve para um projeto pequeno, médio ou grande, ele serve para um projeto da indústria privada ou do governo, ele serve para projetos de tecnologia, de informação, assim como projetos da construção civil, como projetos de serviço, como também projetos pessoais, porque eles são o quê? Genéricos, tá? Então, são conhecimentos orientadores importantíssimos. Quais são esses princípios? Justificativa de negócio contínua significa que o projeto tem que sempre ser bom para a nossa organização, ou para você, se for um projeto pessoal. Imagina você falar assim, não, vou fazer uma viagem de férias, e aí você de repente fala, não, mas essa minha viagem de férias está indo para o olho do furacão nos Estados Unidos na época do furacão. Pô, isso vai ser bom para você? É melhor você repensar, né, e tomar uma outra estratégia nessa sua viagem de férias para o olho do furacão. Tem que ser uma coisa que realmente faça sentido para a empresa, sempre, do início do projeto até o fim do projeto. Aprender com a experiência. Aprender com a experiência é um princípio que fala o seguinte, você tem que aprender durante a vida do projeto e tentar aplicar esse aprendizado ainda na vida do projeto, o que é totalmente alinhado com qualquer abordagem ágil, nas revisões de sprint, na revisão do produto, tudo isso é aprendizado, e aqui também vai nessa linha. Ao trocar de um estágio para o outro, busque saber o que a gente aprendeu no estágio que está sendo encerrado e o que pode ser aplicado no estágio seguinte. E não fazer aprendizado somente no final do projeto, ok? Outro princípio, papéis e responsabilidades bem definidos, projeto que não dá clareza em quem é quem e quem faz o quê, vai ser uma grande bagunça. Gerenciar por estágios é o princípio que fala o seguinte, meu amigo, não adianta você querer o resultado numa tacada só. Você tem que trabalhar por partes. A melhor forma de você comer um elefante é em bifes. Se você partir em bifes, depois de fizer churrasco, depois de um ano você comeu um elefante e talvez 2. Né? Se ficar bom o churrasco. Gerenciar por exceção é um princípio que fala o seguinte, olha, defina tolerâncias, margens, para tudo que for trabalhar no projeto, pelo menos nas 6 principais variáveis do projeto, e deixa o pessoal trabalhar. Enquanto tudo estiver acontecendo dentro daquelas margens de tolerância definida, ninguém precisa ficar levantando pelo em ovo. Não vamos achar pelo em ovo. Então, por exemplo, se você tem que trabalhar numa determinada atividade, ela tem que ser concluída na sexta-feira. Tá, mas se você der uma margem de tolerância que pode concluir na quinta ou concluir na segunda, fantástico. Chegou sexta-feira, 6 horas, não falou nada, não precisa cobrar, porque ainda tem a segunda-feira, ainda está dentro da tolerância, ok? Isso dá empoderamento para a equipe, além do que dá margem de segurança para todo mundo, porque você acertar a mosca é bem mais difícil, né? Acertar aquele alvo assim, claro que a gente acerta muitas vezes, mas é mais difícil. Quando o alvo é maior, fica mais fácil da gente acertar, né? Foco nos produtos. A gente não vai alcançar um resultado esperado se a gente não tiver um bom produto. Então é importante que haja a definição clara das características do produto, quesitos relacionados também à qualidade do produto e quesitos também relacionados à expectativa de qualidade. Como é que o nosso cliente espera receber aquele produto e quais critérios que ele vai usar para aceitar aquele produto. E o último princípio, adequar ao ambiente do projeto, o que significa dizer que a gente precisa fazer customizações, a gente precisa fazer adaptação. Se você pega e trabalha no conceito copy-cola, não vai funcionar. Copy-cola só funciona na escola e às vezes a gente ainda se dá mal, né? Na prática, na vida real, você pegar aqueles conceitos que estão num livro e traduzir
do mesmo jeitinho para a sua empresa, não vai funcionar. Você tem que adaptar para a realidade da sua empresa, ok? Esse é o princípio número 7. Depois ele fala dos temas. Temos no Prince 2 7 temas que estão relacionados, quando a gente olha no PMBOK, às áreas de conhecimento. É a mesma ideia. Então eu tenho que ter um conhecimento no assunto business case para desenvolver um business case, e não só desenvolver o business case, saber usar um business case durante a vida do projeto. Porque nele tem o quê? Os porquês, as razões de se fazer um projeto. E essas razões precisam estar sempre válidas. A ideia da sua viagem para o olho do furacão, né? Você vai até os 45 segundos questionando ou falando, não, vamos viajar, mas se a gente está indo para o olho do furacão, na pior época de furacão do ano, da época, talvez da década, nos Estados Unidos. Opa, vamos repensar, por que a gente vai fazer isso, né? Outro assunto, outro tema, organização, quem é que faz o quê, como, de que forma. Então ele vai detalhar a melhor forma de você estruturar, organizar a equipe e criar um modelo de governança. Tema qualidade ou assunto qualidade, o que é que a gente vai construir para alcançar um objetivo de negócio, o que a gente vai construir para contribuir com a nossa organização e com qual nível de qualidade. Planos, o assunto ou tema planos para a gente planejar, né? Como é que a gente vai planejar essa nossa viagem? Quais são as etapas, quando elas precisam acontecer? Agora a gente precisa planejar com muito mais cuidado, porque senão eles podem trocar a etiqueta da sua mala lá no aeroporto, né? Aí você chega lá no outro país e ainda vai ser preso por tráfico de droga porque alguém foi lá e arrancou a tua etiqueta, né? Temos que fazer um bom planejamento. Então, como que a gente vai executar? Quanto vai custar? Quando cada uma das atividades? Quem é que vai participar em cada uma das atividades? Então, ele dá uma estrutura de planejamento para a gente conseguir fazer um bom planejamento para o nosso projeto. Risco. Todo projeto tem risco. Por quê? Porque o projeto é sempre novidade, o projeto é sempre futuro, e sempre que a gente fala do futuro é incerteza, né? É pisar em ovos. Então, como é que eu lido com essa incerteza e trabalho com essa incerteza para que ela possa nos ajudar a sair do outro lado com a maior chance de sucesso possível? Tema mudanças, outra coisa que a gente sempre tem certeza, vai mudar alguma coisa no projeto. Então, como é que eu lido com essas mudanças? Não só para implementar as mudanças, como também para identificar o melhor momento de implementar essas mudanças, questões relacionadas à aprovação ou não aprovação dessas mudanças e, talvez mais importante que isso, antecipar essas mudanças. Como é que eu faço? Como é que eu penso? Como é que eu me estruturo para, de alguma forma, eu estar um passo à frente dessa solicitação de mudança? Para que, quando ela chegue, eu já consiga estar até certo ponto preparado e organizado para essa mudança. E outra coisa que acontece muito nos projetos por aí, tomar um pouquinho de água, porque a gente vai falando e vai secando a boca, é medir o avanço. Como é que eu vou medir o avanço? Então tem um assunto aqui, tem um tema que é o tema progresso, para você falar assim, olha, na velocidade que eu tô, se eu mantiver essa velocidade, onde é que eu vou chegar? E se perguntar também, onde é que eu estou de fato frente a essa coisa toda do meu projeto? Então definir onde que a gente está agora, onde é que a gente está indo, como é que a gente vai chegar lá com essa velocidade. E também se a gente deve continuar trabalhando do mesmo jeitão. Se você tiver numa velocidade ruim, você vai atrasar. Então, o que você precisaria fazer aí para poder agilizar um pouquinho? Para você poder responder isso, você tem que dominar esse tema, você tem que dominar esse assunto. Tá?
Então ele vai trazendo capítulo por capítulo cada um desses temas, né? Esse capítulo aqui está falando do business case, está falando de papéis e responsabilidades quando o assunto é business case. Depois no capítulo seguinte ele começa a falar do tema organização e aí ele vai detalhando, tá, pessoal? Tema por tema, conhecimento por conhecimento que a gente precisa ter, trazendo inclusive os papéis e responsabilidades relacionados àquele tema específico. Tá? Então aqui no tema organização, por exemplo, está falando do papel do gerente do projeto, está falando do comitê diretor e o tamanho do comitê diretor, está falando da autoridade de mudança e as características dessa autoridade de mudança, quem fala com quem reporta para quem, ou seja, ele já está dando de mão beijada um modelo organizacional, um modelo de governança. E chegando, né, até o final do tema mudanças, as responsabilidades específicas em relação a esse tema mudança. Tá? E aí ele vai seguindo assim, pessoal, até chegar, deixa eu ver aqui, até passar pelo tema progresso, né? Igual eu comentei com vocês, até chegar aqui começando a falar sobre os processos. Então, primeiro ele fala dos princípios, orientações gerais e importantes que precisa ter em todos os projetos. Depois ele fala dos 7 temas, áreas e assuntos que você precisa dominar e como que você vai usar esses temas para aumentar a chance de sucesso do teu projeto. E depois ele começa a falar dos processos, porque gerenciar projetos é trabalhar com processos. Né? Então temos aqui o processo SU, que está no pré-projeto, ou seja, o projeto ainda não existiu, o projeto ainda não surgiu de fato, é somente uma ideia, somente um desejo. Depois os processos do estágio de iniciação, que é o processo IP, Initiating a Project, e o processo de troca de estágio, que é o processo que o professor comentou que gosta muito, que é a revisão, como se fosse o gate review. Então a gente para, antes de trocar desse estágio e ir para o estágio seguinte, a gente dá uma parada, respira, avalia tudo que foi feito no estágio anterior, sucesso, fracasso, oportunidades de melhoria e se estrutura para o estágio subsequente. No estágio subsequente já é um estágio de entrega, então é um estágio de execução. E como um dos princípios é gerenciar por estágios, ele vai quebrando diversos estágios de execução. Comer o elefante em bifes. Né? Esse quebrar em diversos estágios geralmente vão acontecer exatamente nesses estágios de entrega, que são estágios técnicos. Aí já tem o processo de controlar o estágio, o processo Managing a Product Delivery, que é o processo onde o produto começa a ser criado, peça por peça, parte por parte. E aqui, neste momento, a gente pode pôr sprints. Se eu gosto de trabalhar com Scrum, com abordagem ágil, mete sprint aqui dentro. Para cada estágio de entrega, você coloca 2, 3, 4 sprints. Quantidade de sprints que você quiser. Eu quero trabalhar com release também, é aqui dentro. Você pode ter um estágio de entrega com 2 releases, e cada release com 4 sprints. Ele é muito flexível. Dá para a gente usar com PMBOK aqui dentro, dá para a gente usar com Scrum, com XP, com Safe, qualquer abordagem ágil cabe muito bem. Por que cabe muito bem? Porque ele está segmentando, ele está gerenciando por estágios, ele está dividindo o projeto. E principalmente nessas fases, etapas de entrega, que são as etapas de execução, é que as abordagens ágeis atuam com maior frequência. Né? Então aqui a gente tem o processo de troca de estágio novamente, para a gente sair de um estágio de entrega e para o outro estágio de entrega. Durante toda a vida do projeto tem um processo aqui em cima que é o Directing a Project. O que é muito legal no Prince 2 é que ele traz para dentro do time do projeto pessoas, figuras importantes da organização. Aqui, por exemplo, vai cair o patrocinador, o executivo do projeto.
e existem responsabilidades e atividades para ele fazer durante toda a vida do projeto. Tem um ponto muito legal que eu acho do Instituto, que é o seguinte, né? Essa atual versão do PMBOK nem tanta, mas as anteriores, elas concentravam muito a carga de responsabilidade do projeto em cima da figura do gerente de projetos. Perfeito. E a metodologia Institute, ela traz uma função, uma figura muito interessante, que é o gerente de entrega, né? Exatamente. Você tem duas responsabilidades a mais aqui que tradicionalmente a gente não vê, né? A primeira responsabilidade está aqui em cima, que é do executivo, que é o cara que tem a principal responsabilidade sobre o sucesso ou fracasso num projeto Prince 2. E aqui o gerente de entrega, na camada de entrega, que a gente chama de gerente de equipe especialista, focando exatamente nos componentes de entrega. Ah, Hernani, mas o meu projeto é pequeno, eu ainda vou ter mais um gerente aqui. Gerente é nome, não significa que ele tenha na hierarquia organizacional o papel de gerente. Segundo, vai depender também das características. Imagina que você é um gerente de projetos e na área que você atua, você é um excelente engenheiro, um excelente técnico. Então, e o projeto é pequeno. Então você mesmo pode fazer o papel de gerente de entrega e também de gerente de projeto, porque não há necessidade para um projeto pequeno, tem muitos responsáveis, né? Então você pode fazer essa otimização também, ele prevê isso, ele cabe aqui muito claramente, né? Quando a gente chegar no último estágio, que é o estágio final, além do processo CS, que é o Control Stage, e o processo de criação de um produto, de um componente, a gente vai ter o processo CP, que nada mais é que o processo do encerramento, o chamado Closing a Project. Ok? Então ele dá uma estruturação muito boa na segmentação do projeto, uma visão boa também na linha do tempo e também vai trazendo para a gente papéis e responsabilidades. Eu vou abrir aqui só uma atividadezinha bastante simples do primeiro processo. Que processo que eu estou pegando aqui? Deixa eu ver só para confirmar. Está falando da estruturação de processos. Ah, não, ele está falando aqui o seguinte, eu vou abrir um pequeno processo aqui, já no SU, Starting Up a Project, que é o primeiro processo. Então, ele já abre todas as atividades que precisam acontecer no SU. As atividades estão dentro desse tracejado aqui. Ou seja, no processo SU nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades. Eu vou pegar uma atividade, a primeira aqui, de forma aleatória aqui, nomear o executivo e o gerente do projeto. Primeira atividade do projeto. Ele já traz um fluxo da atividade e também mostra para a gente resultados específicos que essa atividade tem que trazer, como no caso aqui, a descrição do papel do executivo e a descrição do papel do gerente do projeto. Olha só que legal. Recomendações. Eu ainda estou na primeira atividade, nomear o executivo e nomear o gerente do projeto. E ele fala o seguinte, olha, antes de você nomear essas duas pessoas, siga essas ações. Eu estou te dando algumas dicas aqui, estou te dando algumas recomendações. Faça uma revisão na proposição, defina a responsabilidade do executivo, elabore uma descrição baseada no apêndice C, estime o tempo e o esforço de trabalho dessa pessoa e assim sucessivamente. Em cada uma das atividades a gente tem esse conjuntinho de recomendações. E são recomendações que eu mesmo, quando vi, aprendi muito, mesmo depois de tendo bastante experiência no assunto de gerenciamento de projeto. E olha que legal, para cada atividade, no caso a gente está na primeira atividade, vem uma matriz RACE, com um produto a ser trabalhado, criado ou atualizado, enfim, a ação que vai acontecer em relação a esse produto e o papel. Então aqui, por exemplo, o executivo vai trabalhar na criação da descrição do papel do gerente do projeto. O P significa que ele é o
produtor, é quem vai produzir, né, a descrição do gerente do projeto. E o diário do projeto é um outro documentozinho específico que nada mais é que o nosso bloco de anotações, tá? Quem é que vai fazer? Isso aqui, se é diário do projeto, é do gerente do projeto. Então, o gerente do projeto produz o diário do projeto. Tem template? Tem modelo de documento? Tem. Está lá no apêndice A7. Então, se a gente abrir o livro, no apêndice A7, vai ter uma descrição desse modelinho de documento. Então, ele é muito detalhado no sentido de te dar, pegar na sua mão, gerente de projeto, e falar, cara, vem cá que é assim que faz, entendeu? Então, é muito, muito bacana, eu gosto muito, porque ele chega num nível de detalhe. E o mais legal, talvez, não, todo ele é legal, a bem da verdade, o linguajar. Ele tem um linguajar muito fácil da gente trabalhar. Diferentemente de alguns livros que a gente pega por aí, e você lê, tenta ler e fala, cara, não estou entendendo nada que está escrito aqui. Não, você tem um linguajar fácil, você tem um linguajar bastante tranquilo. Tá? E aqui tem os apêndices, onde tem o esboço, né, dos documentos. Então, por exemplo, ele falou lá do A7, né? Então, vamos pegar aqui o A7, vamos ver o que tem lá no diário do projeto, no meu amiguinho A7. Só pegando o A7 porque foi o que ele falou ali na primeira atividade, né? Então tá aqui, ó, diário do projeto. Qual é a carinha do diário do projeto? Você tem que ter uma data de inclusão, você tem que descrever se isso é um problema, uma ação, um evento ou um comentário. Você tem que colocar uma pessoa responsável, principalmente se for uma ação, um evento. E se for uma ação, é importante que tenha uma data meta, uma data alvo e resultados esperados ou resultados obtidos de fato. Okay? Então, para todos os documentos propostos, você tem os campos, você tem a composição daquele documento. E um item que é bem legal também é o item 5 de cada um deles, que é o critério de qualidade. Imagina que você cria um business case e vai passar para o seu chefe. Calma, não tenha tanta pressa, não tenha tanta ansiedade. Passe pelos critérios de qualidade, para você ter um documento com um nível de qualidade razoável. Então, todo item 5 vai ter critério de qualidade. No caso aqui, é do 7, então critério de qualidade para o diário do projeto. Relatório de fim de projeto, vamos lá ver se tem critério de qualidade para ele também. Aqui, A.8.5, critérios de qualidade de um relatório no caso de fim de projeto. Ok? Então ele chega até esse nível de detalhe, detalhar o que você põe num relatório e detalhar critérios de qualidade para cada um dos documentos. Ok? Depois, outro item que eu quero destacar para você, eu estou saltando aqui com pontos que eu acho interessante, que eu acho legal. É o apêndice C, onde tem a descrição dos papéis e responsabilidades. Então ele vai falar da responsabilidade do comitê diretor, incluindo o executivo, o patrocinador, trazendo competências importantes para essa pessoa. Ele vai falar do papel do usuário principal, ele vai falar do papel do fornecedor, ele vai falar do papel do gerente do projeto. Então, para cada uma das pessoas dentro de um grupo, dentro de uma organização de projeto, quais são as atribuições, quais são as responsabilidades de cada um deles. E para encerrar, um outro item que eu gosto bastante e que faz todo sentido a gente trabalhar, a gente usar, é o apêndice E, que é o apêndice que a gente chama de Health Check, ou verificação de saúde, que é para você fazer um diagnóstico, ou um autodiagnóstico, né? Ou até um diagnóstico como se você fosse um médico, um farmacêutico, enfim. Será que fulano está executando bem o projeto? Será que fulano está usando bem o Prince 2? Então aqui tem um checklist para ver o que você pode achar de pontos de melhoria
ao usar o Prince 2 e não só ao usar o Prince 2, mas como itens de melhoria para o seu projeto. Esse apêndice é fantástico realmente e ajuda bastante para você identificar problemas, identificar falhas antes que elas se tornem de fato um problemão, ok? Dúvidas, pessoal?